Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo nesse dia em Números, capítulo de número 12, dos versos 1 até o verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda de encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse: Ouçam o que vos vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei a ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: Ó meu Senhor, por favor, não castigue pelo pecado que incessantemente cometemos. Refletiremos nesse dia a respeito do tema intimidade com o Senhor. Nós podemos observar que, no contexto em que esse texto é apresentado, existe uma disputa entre irmãos. No entanto, nós podemos perceber que Moisés, ele toma uma postura de humildade. Esse homem não ousa sequer se defender da acusação de seus dois irmãos, do Arão e da Miriam. Por outro lado, nós vamos perceber que esses dois demonstram descontrole, ciúme, esses dois demonstram inveja, esses dois vão afirmar ter com Deus uma intimidade semelhante à que Moisés tinha. Eles vão dizer que Deus havia falado com eles, da mesma forma que Deus também fala com Moisés. E é interessante o advogado que vai entrar em ação para poder defender a causa do Moisés. É o próprio Senhor Deus. Nós então vamos perceber que o Senhor ele vai chamar os três e Deus então vai chamar a atenção do Arão e da Miriam. E vai falar para esses dois que ele falava com Moisés face a face. E que não falava por meio de enigmas, mas Deus tinha com Moisés e Moisés com Deus uma verdadeira intimidade. Então nós vamos perceber, à luz desse texto sagrado, que embora Arão e Miriam tivessem uma participação de suma importância na vida de Moisés, isso não lhes dava o direito para que agissem dessa forma contra aquele servo de Deus. Na atualidade, muitas vezes, essa tem sido a nossa postura. Muitas vezes nós temos demonstrado um verdadeiro desamor pelas pessoas. E a palavra de Deus ela nos mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria tudo o que ele coloca nesse planeta, nós vamos perceber que apenas o homem, apenas o ser humano, é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos que desenvolver amor e não esse sentimento de ciúmes, de ódio, essas atitudes demonstradas por Arão e por Miriam. E nós vamos perceber que quando o Senhor Deus, que se manifesta ali através daquela nuvem, ele sai daquele local, nós vamos perceber o que é o ser humano sem Deus. Após a saída da presença de Deus daquele local, a Miriam vai ficar leprosa, o Arão vai ficar assustado, e nesse momento, aquele que foi humilhado vai orar, vai interceder para que um milagre pudesse acontecer. E é quando Moisés ora em favor da Miriam, decorrido o tempo de Deus, aquela mulher que teve que ficar fora do acampamento, humilhada, ela seria curada e ela poderia prosseguir com todo o acampamento.
Então nós podemos perceber, diante de tudo isso, que a palavra de Deus, ensinada no Evangelho de João, no capítulo 15, versos 12 a 14, Jesus ele vai nos dar uma lição importante para que nós estejamos colocando em prática nas nossas vidas. E o que o Senhor Jesus vai nos falar? Ele nos diz o seguinte: este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então eu e você temos a oportunidade de seguir essa ordem de Jesus, de nos amar uns aos outros e dessa forma termos com o Senhor intimidade. E que nós possamos dar atenção a essa mensagem e possamos colocá-la em prática no nosso viver diário. Que o Senhor Jesus, em sua infinita bondade, nos abençoe. Em nome de Jesus.